Oi, gente, tudo bem com vocês? Nós estamos começando nesta semana, a partir do dia 5 de outubro, as nossas revisões do terceiro bimestre, ok? Então, eu preparei uma aula especialmente para vocês com os principais conteúdos que nós trabalhamos nesse período de agosto e setembro. Ok? Assistam com atenção, aproveitem os conteúdos, essa revisão, tá bom? E o que vocês tiverem de dúvidas, podem me mandar mensagem no WhatsApp que eu explico melhor para vocês e os auxilio no que for necessário. Tudo bem, pessoal? Um beijão, bastante capricho, bastante atenção e se cuidem. Tchau, tchau! Para começarmos a falar sobre os transportes no Brasil, eu gostaria de analisar com vocês esse gráfico aqui. Nesse gráfico, nós temos as informações do transporte rodoviário, que são os caminhões, os carros utilitários que percorrem as rodovias, transporte ferroviário, que vai envolver os trens, transporte aquaviário, que envolve barcos, balsas, navios, tanto por rio, as hidrovias, quanto por mar, tá bom? Nos navios cargueiros. E o transporte aéreo feito através de aviões. Esse outros aqui diz respeito aos dutos. Os dutos são grandes tubulações que podem estar na superfície da Terra ou serem subterrâneos e que transportam determinados tipos de produtos, geralmente óleo combustível, gás natural, tá? Então, é uma forma de transporte mais segura de combustíveis, principalmente, tá bom? Esse gráfico aqui, pessoal, ele deixa bem claro para nós que o principal tipo de transporte de carga do Brasil é o transporte rodoviário. Então, a maior parte das mercadorias que circulam dentro do território brasileiro é transportada através de caminhões, através de carretas, através de veículos utilitários, ok? Em segundo lugar, transporte ferroviário. Em terceiro lugar, transporte de mercadorias via água, seja através dos rios ou de mar, tá? Em quarto lugar, o transporte através dos dutos e, por último, o transporte aéreo, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre esse mapa aqui que eu quero enfocar as rodovias para vocês. Esse mapa aqui, ele nos mostra as rodovias federais brasileiras. Então, são as rodovias administradas pela União. Notem a extensão do nosso território e a quantidade de rodovias que nós temos cobrindo todo o nosso país. Um detalhe que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é que a maior parte das rodovias federais brasileiras se concentram na faixa litorânea do nosso território e nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste. As regiões Centro-Oeste e Norte, elas têm um número reduzido de rodovias, tá? Além disso, aqui no meio ainda tem as rodovias estaduais e as rodovias municipais que não estão sendo contempladas por esse mapa, tá? Então, notem que o Brasil investiu muito na construção e ampliação das suas rodovias para que principalmente as mercadorias pudessem circular pelo nosso país, tá? Mas e aí, pessoal? Será que esse transporte através de rodovias é o meio mais indicado? É o meio mais barato, mais eficiente para se transportar mercadorias? Não. E aqui nessa tabelinha dá para a gente ver isso perfeitamente, tá? Coloquei aqui vantagens e desvantagens de cada tipo de transporte de mercadorias, tá bom? Então, no caso do transporte por rodovias, nos caminhões, veículos utilitários, quais são as vantagens, né? Os caminhões, vamos colocar aí caminhões de forma geral, eles podem chegar a qualquer lugar do país com grande rapidez, com velocidade, sem maiores percalços aí. É uma entrega direta, segura. O caminhão pode sair de uma fábrica aqui em Pirassununga e chegar diretamente numa cidadezinha lá do interior do Pará, na região norte, tá? É um transporte rápido e econômico para curtas e médias distâncias. Agora, para longas distâncias entre regiões, é um transporte que sai caro. O frete de mercadorias da região sudeste, um caminhão saindo aqui do sudeste, carregado, indo para a região norte, região nordeste, que são regiões mais longe, né?
é um frete muito caro e que deixa o caminhoneiro em condições aí de dificuldade financeira e também, além disso, encarece a mercadoria no seu destino final, tá? Então, é um tipo de transporte aí que ele é indicado para curtas e médias distâncias. Para longas distâncias, não. O ideal para longas distâncias, pessoal, seria o transporte através dos trens. Mas, infelizmente, o transporte de mercadorias por trens no Brasil está ficando meio esquecido, está ficando de lado, tá? É um meio de transporte barato, que gasta pouco combustível em comparação com os caminhões, porém o governo não investiu na ampliação das ferrovias, na modernização dos trens, tá? Então, o que nós temos são muitos trens operando em ferrovias brasileiras, mas que são trens de empresas privadas, como, por exemplo, a Vale do Rio Doce, que é uma empresa mineradora aqui no Brasil, que tem os seus próprios trens para transportar o minério de ferro das regiões mineradoras do interior de Minas Gerais, interior do Pará, para as áreas de portos, tá? Então, o governo em si deixou esse meio de transporte meio de lado, tá? Ele tem desvantagens? Tem. Por exemplo, não são todas as áreas, todas as cidades do país que são atendidas por trens. Pirassununga mesmo. Pirassununga já foi uma cidade de grande importância para a passagem de trens de carga, levando principalmente café para o Porto de Santos, mas hoje em dia nós não temos mais. Os trilhos foram até retirados na maior parte da cidade. Então, é um meio de transporte que não atende a todos os locais, é um meio de transporte mais lento e que, para compensar, para uma fábrica transportar mercadorias por trem, é preciso ter uma grande quantidade de produto a ser transportado, tá? Agora vamos falar sobre o modal aéreo. Transportar mercadorias por avião é muito rápido, é um meio de transporte eficiente, seguro, tá? Porém, é muito caro. A capacidade de carga é menor, não dá para eu transportar, por exemplo, toneladas de minério de ferro num avião, tá? E além disso, é um transporte bem caro. Então, tem que ser mercadorias aí que a pessoa esteja disposta a pagar o frete, que a pessoa precise que determinada mercadoria chegue em perfeitas condições e de maneira rápida em outro destino, tá bom? Então, é muito indicado para entregas urgentes, principalmente, ou de produtos perecíveis que estragam em pouco tempo, tá bom? E por último, o modal marítimo. Aqui no caso eu coloquei o marítimo, mas eu vou incluir aqui na fala o modal hidroviário, que são as vias através de rios por onde balsas e barcos percorrem levando mercadorias, tá? Também é um tipo de transporte que não atende todas as regiões, tá? Então, ele pode acontecer pelo mar, então entre países, ou dentro do próprio país, indo de um porto ao outro, mas ele também precisa de grandes quantidades para serem transportados para compensar o preço, tá? E no caso do transporte via rio, é um transporte que funciona muito bem na região centro-oeste, na região norte, que tem rios de grande porte, rios que suportam grandes embarcações para levar madeira, para levar grãos, para levar minério. Então, funciona bastante. Uma desvantagem é a baixa velocidade também, porque esses barcos, os navios, eles andam muito devagar. Então, não pode ter pressa para enviar uma mercadoria nesse modal, tá bom? Aqui, pessoal, agora nós vamos falar sobre a industrialização brasileira. A industrialização brasileira, ela é considerada tardia, ou seja, começou tarde. Por quê, gente? Porque quando o Brasil começou a se industrializar, a partir da década de 1930, a Europa e os Estados Unidos já estavam industrializados. A Europa já tinha vivido, lá no século XVIII, a primeira Revolução Industrial, enquanto o Brasil ainda era totalmente agrário. Então, no governo do Getúlio Vargas, iniciou-se essa industrialização brasileira, que, de certa forma foi patrocinada pelos lucros do café aqui no estado de São Paulo. Por isso que a nossa capital, a cidade de São Paulo, é chamada de berço da industrialização brasileira, porque lá em São Paulo que foram instaladas as primeiras fábricas do Brasil. E quem bancou essa instalação dessas fábricas
foi pessoas que tinham dinheiro do café, da família, ou até mesmo que eram produtores de café no interior do estado e que resolveram mudar o ramo de aplicação do dinheiro devido à crise do café, tá? Então, a exportação do café gerou muito dinheiro, mas o café entrou em baixa com a crise de 1929. Então, quem tinha algum dinheiro ainda guardado do café, resolveu investir nas indústrias que o governo de Getúlio Vargas estava ajudando a trazer para o país, tá? Um outro fator que facilitou essa industrialização do nosso estado de São Paulo e, consequentemente, do Brasil, foi a chegada dos imigrantes italianos, lá por volta dos anos 1800, século XIX, e muitos já tinham tradição de trabalhar em fábricas na Europa. Então, ao virem para o Brasil, eles já tinham uma postura de serem operários, já sabiam operar máquinas, e isso foi muito bom para os donos de fábricas brasileiros, tá? Existia a formação também de uma classe média que estava morando nas cidades, que estava começando a consumir bens industrializados, e isso estimulou o crescimento das indústrias, porque as primeiras indústrias instaladas aqui no Brasil produziam bens de consumo, né? Como roupas, sapatos, um ou outro alimento mais industrializado, tá? E a dificuldade de se importar certos produtos dos Estados Unidos e da Europa, principalmente por conta da Primeira Guerra Mundial, também fez com que o Brasil pensasse: opa, eu não estou conseguindo dar conta de abastecer o meu mercado interno, então eu vou começar a produzir, já que eu não estou conseguindo comprar de fora, ok? Essas duas fotos aqui, pessoal, são das indústrias Matarazzo, da família Matarazzo, que foi uma família muito tradicional na industrialização brasileira, ok?